Então, quando o nome está lá, a gente vai lá limpar com amor, vai lá limpar com dedicação, porque não é obrigado. Se você não quiser fazer, só é você ligar, né, para o pastor e dizer, ó, não vou querer limpar a igreja e ponto. Você não, às vezes não precisa de muitas explicações, mas quando você faz as coisas com amor, com dedicação, tudo sai melhor, tudo, gera paz, gera alegria. Quando a gente faz as coisas voluntárias, eu mesma acordo de manhã, eu posso me sentir até cansada, mas eu tenho um prazer de chegar ali na pia e lavar os pratos de casa. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Grande Deus, eterno Pai, bendigo o teu nome nessa manhã, Senhor. Bendigo pelo teu amor, por tua misericórdia, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela noite que tu nos concedeu. Obrigado porque até aqui chegamos, ó Pai. Às vezes nos queixamos, mas tu quer de nós é gratidão. Que eu venha ser grata a todo momento e esperar em ti, porque de ti é que vem toda coisa, todas as coisas, todo o resultado. Tudo está nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por esse momento rico, que vamos agora participar, Senhor, desse devocional. Deus, que tu venha, Senhor, nos abençoar, tomando o Fábio nas tuas mãos, cobrindo ele com teu sangue, e derrama da sabedoria divina, meu Deus, sobre nós. Precisamos de ti, pois sem ti nada somos. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Então a gente está em Êxodo capítulo 35. Mas aqui é um capítulo que a gente já leu mais ou menos lá atrás, esses detalhes aqui. Lá nos capítulos anteriores, Deus vinha falando para Moisés o que seria feito, né? E aqui vai ser em relação ao tabernáculo, né? Do que teria no tabernáculo, como é que seria construído. E aqui já vai ser a execução, né, do projeto ali, né? Pô, a gente inicia com o sábado aqui, então, Êxodo 35, tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então a gente vê aqui já, né, iniciando aqui, é, Deus trazendo para Moisés sobre a questão do sábado novamente, né, que nós já discutimos bastante nos capítulos anteriores, sobre a questão de ter um dia ao Senhor, né, ter um dia dedicado ao Senhor, é, sobre a questão até inclusive não cozinhar, né, não fazer nada, né, não acendereis fogos em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado, né. Se a gente lembrar, tem uma parte do maná, né, que a gente leu lá atrás, que Deus ia prover o maná e era para eles recolherem só aquilo que era necessário para aquele dia, né? Que no dia seguinte ele estragava, né? Mas na sexta-feira era para eles pegarem em dobro, porque ia ser suficiente tanto para aquele dia, né, quanto para o próprio sábado também, para que eles não precisassem sair para trabalhar, né, para colher o fruto também. Então, aqui Deus mostrando, né, a importância de ter um dia separado ao Senhor, ter um dia dedicado ao Senhor, né? Aqui no versículo 4, vou ler aqui, ó, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Então disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração, disposto voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal
e para o peitoral. Então aqui Moisés vem, né, trazer palavras justamente sobre os irmãos ali, né, estarem ofertando ao Senhor. Na capítulo onde tinha o bezerro de ouro, os homens ali eles agiram de forma impulsiva, né? Eles estavam sem paciência de aguardar Moisés, né? E eles ofertaram ali de maneira impulsiva. Aqui já não, aqui Deus pede para que eles ofertem, né, de coração, né? Aquele que tem coração disposto, voluntariamente, né, traga, né, a oferta ao Senhor. Aqui no versículo 10, os utensílios do tabernáculo. Ele vem trazer aqui os detalhes, né? Então, venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição. Desculpa, os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta, à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, e os varais, e os seus varais, e suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Então aqui, novamente, né, Moisés já vem listando todas as partes ali né, todas as coisas, os objetos que precisam ser, né, construídos e providos ali. A gente, no capítulos anteriores, a gente veio descrevendo, né, cada parte, né, o que significa cada parte. Então, a gente tem ali, né, o próprio tabernáculo, a tenda ali, né, a gente tem o Santo dos Santos, que fica, é a parte mais central, né, onde vai ficar a Arca da Aliança, onde dentro da Arca da Aliança tem, né, as tábuas, tem o cajado também, né, tem também o propiciatório, né, que é a parte de cima da arca. Tem os anjos ali eles estão virados um para o outro, olhando para o propiciatório, né, e isso simboliza também o sangue, né, que cobre os pecados, né, que cobre a lei, né, do homem, da humanidade, né? Você tem também ali fora dos Santos, você na entrada do Santos dos Santos a gente tem o véu, né? Onde só tem acesso ali o sumo sacerdote. A gente tem o incenso, né? É onde a mesa ali do incenso, também do lado de fora, do Santos dos Santos, ali dentro tem também a candelabro, né? Que é a única fonte de luz ali daquele ambiente, onde ilumina todo aquele ambiente. É um ambiente muito bonito, né? De muita beleza, muita arte, muito ouro também, né? A gente tem a mesa, tem os pães em cima das mesas, são 12 pães, um para cada tribo. A gente tem os utensílios também dessa mesa, né? Então é todo um lugar preparado, né? E quanto mais interno, quanto mais próximo do Santos dos Santos, mais bonito ele fica, né? E quanto mais para fora, mais rústico ele vai ficando, né? E maior proteção material, né? Então, você olhando lá de fora da tenda, a gente vê as peles né, de animais, né? Cobrindo a tenda para proteção. E lembrando que nenhuma parte dela ela é fixa no chão, né? Ela é toda móvel, né?
para que ela pudesse ser levada, né, ao longo do deserto. É, Fora dessa tenda, também tem o altar do holocausto, né? Tem também aquela bacia para que eles lavassem as mãos e os pés, né? Para que pudessem entrar dentro da tenda, né? É, a gente também tem o átrio, né? Que tinha uma, uma cerca, né? Em volta dele, né? Do átrio, que era onde... E esse local somente os levitas poderiam entrar, né? O restante do povo não podia entrar, então era só um lugar que só tinha acesso aos levitas, que eram os homens que trabalhavam, né, dentro do tabernáculo. Aqui no versículo 20, a gente tem aqui, ó, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todos os homens, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia ofertas de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta, ao Senhor trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do Senhor, do serviço o trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habitação fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para a peitoral, e os aromatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então aqui a gente vê, né, novamente as pessoas ali ofertando, né, e trazendo, né, é, de coração ali todas as partes ali da qual Deus demandou, né, através de Moisés, né? Eu vou ler mais esse trecho final aqui, aí a gente abre para discussão, que aí já fica o capítulo aqui com todo lido aqui, ó. Bom, Deus chama a Bezalel e a Eliabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidades, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aliabe, filho de Aizamac, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até mais engenhosa, e a do bom bordador, em estufa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tessalão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. A gente vê aqui, né? Que maravilha, né? Deus vem aqui e ele é, ins-
dar sabedoria, né? Dar conhecimento aqui aos homens para que eles possam, né, exercer aqui as habilidades necessárias para produzir, né, para construir o tabernáculo, né? E ainda, além disso, que eles ainda possam ensinar a outras pessoas, né, para que também isso seja multiplicado, né, e mais pessoas possam adquirir essa habilidade para construção do tabernáculo, né? Maravilha, né? Aqui é o capítulo 35. Vamos ver se vocês quiserem comentar. Amém? Muito maravilhoso. E a gente sabe que a sabedoria de Deus, ela é tremenda na vida da gente, né? E Deus, ele escolhe as pessoas, né? Que tem, as pessoas que têm essa força de vontade, né? Para poder fazer isso, para poder saber como ensinar, para saber como administrar, né? E Deus dá uma sabedoria a cada um de nós, né? Cada um de nós, Deus dá essa sabedoria, né? E eu estava recordando, né? De mim, né? Eu estou falando, então vou falar de trás para frente, né? Que eu já comecei pela sabedoria. Estava lembrando que quando eu entrei, né? Quando eu voltei para Jesus, eu não sabia de nada do que eu sei hoje, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, como fala aqui, né? Desembolada, que a gente faz qualquer coisa, né? A gente está para trabalhar, para fazer. E só que eu não sabia fazer o que eu sei hoje. Então, quando Deus me deu o ministério infantil nas minhas mãos, eu disse: Senhor, eu não sei fazer nada. Como é que eu vou trabalhar nesse ministério? Porque eu não sabia desenhar. Desenhar é a fonte, né, de tudo. Se você souber desenhar, você consegue fazer as outras coisas, né? E aí eu não sabia desenhar, não sabia colar, não sabia fazer nada nessa arte. E aí Deus me deu a sabedoria, porque assim, é caro, né? Aqui é caro. Eu estava até pensando, mas não tenho nada aqui em casa hoje do Ministério Infantil, né? Que eu levei tudo para a igreja, mas ia mostrar para vocês, né? Do que eu aprendi a fazer através da sabedoria de Deus. Deus, ele nos dá uma sabedoria de acordo com aquilo que ele quer que nós trabalhamos, né? Junto com ele, no ministério dele, na obra dele. E hoje eu sei fazer cabeção de espuma, uma cabeça grande, né, para animar as crianças. Sei trabalhar com EVA emborrachado. Então, Deus, ele dá sabedoria para a gente, de acordo com o que a gente vai fazer. Então, nós temos que abraçar essa sabedoria. E tem muitas pessoas que dizem: eu não sei fazer. Você não sabe porque você não tem interesse, porque não está disposto, né, em estar fazendo aquilo. Então, tudo isso contribui, né? E aqui, Eliabe, o Bezalel e Aholiabe, né, foram chamados pelo nome. Por que foram chamados pelo nome? Porque Deus tinha dado a sabedoria a eles. Deus tinha dado para eles e não deu a outros. Por isso que Deus aqui, ele fala para que eles viessem ensinar aos outros, né? E aqui a gente vê, né? Como o Fábio falou, que Deus, ele encheu de sabedoria a eles dois, para que eles viessem trabalhar e fazer, né? Deu sabedoria às mulheres, cujos corações, né, fiavam os fios das cabras. Então, Deus queria tudo bonito para o tabernáculo dele, para a obra dele. Deus queria tudo de coração aberto, né? Porque se não fosse de coração, ele não queria. E aqui também, né, quando ele fala da oferta que ele queria do povo, ele queria que o povo desse de coração voluntário, né? Voluntariamente disposto. Você fazer sem ter a obrigação de fazer e fazer com amor, né? Fazer com amor, fazer com dedicação.
fazer com tudo, né? Que Deus ele nos oferece. E aqui o povo foi lá, né? O povo aqui eles queriam se voltar mais, né, para Deus. Eu posso ver isso, né, que eles queriam se voltar mais, porque eles estavam em estado de rebeldia lá atrás, como a gente já leu, né? Estavam nesse estado. Mas aqui eles se voltaram para poder dar tudo de melhor que eles tinham. E nós sabemos que quando eles saíram lá da terra do Egito, o que que eles ganharam, né? Eles ganharam ouro, ganharam prata, ganharam vestes, ganharam várias coisas. Então, nisso eles guardaram, né? Nisso eles guardaram. Então, uma parte eles deram para fazer o bezerro, né? De ouro, e outra parte estava guardada. Então, dessa parte guardada, Deus pediu, né, voluntariamente, que cada um trouxesse aquilo, né, do seu coração. Então, eles trouxeram, né, todos os tipos de ouro que eles tinham, de prata, de cobre, de tecidos, coisas que eles mesmos aprenderam a fazer, porque o óleo não ia viver tantos anos, né? Que eles viveram no deserto. Mas eles foram aprendendo, né, a fazer com o quê? Com a sabedoria de Deus. Porque sem a sabedoria de Deus, a gente vai aprender alguma coisa? Não, a gente não aprende. A gente não aprende nem a falar direito. E uma curiosidade é que lá atrás, né, Moisés disse o que para Deus? Que ele não sabia falar, que ele não tinha aquela eloquência. Aí Deus foi e colocou quem? Arão, do lado dele. Arão também teve várias falhas, então Deus começou a falar diretamente com Moisés. Então Moisés, ele teve, né? Ele conseguiu adquirir isso na sua trajetória, em conversar com Deus, em transmitir para o povo, porque quando a gente vai ler, a gente vê que tem vários momentos que Moisés ele estava sozinho e ele não passa aquilo que Deus falou para ele, para Arão falar com o povo. Não, aqui não tem intermediários, né? Aqui Moisés pega e fala diretamente ali para o povo. Não precisa de mais ninguém, porque ele adquiriu isso, adquiriu esse entendimento de poder falar com as pessoas, transmitir aquilo que Deus quer para ele. Então a gente tem que aprender a trabalhar, né, nas coisas de Deus com aquela sabedoria que Deus nos deu. Se minha sabedoria é de ler, é de ter uma eloquência boa, uma boa oratória, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Se a minha sabedoria é para fazer um artesanato, eu vou fazer para a glória de Deus. Se minha sabedoria é na limpeza, eu vou fazer também para a glória de Deus, porque até você limpar uma igreja, lavar um banheiro, você está fazendo para a glória de Deus. Quando você faz com amor, quando você faz com dedicação. Aqui mesmo na minha congregação, aqui mesmo a gente tem uma escala, né? Tem uma escala. Ninguém que limpa aí, tem uma pessoa fixa. Aqui tem uma escala. Então, cada dia da semana é uma pessoa. Então, a gente faz isso não é porque é uma obrigação. Porque ninguém tem obrigação de fazer nada. Se você não quiser fazer, não faça. Mas se você quiser fazer, faça voluntariamente, né? Que é o que Deus está falando aqui. Faça voluntariamente, dê a sua oferta voluntariamente. Então, quando o nome está lá, a gente vai lá limpar com amor. Vai lá limpar com dedicação, porque não é obrigado. Se você não quiser fazer, só é você ligar, né, para o pastor e dizer, ó, não vou querer limpar a igreja, né, e ponto. Você não, às vezes não precisa de muitas explicações, mas quando você faz as coisas com amor, com dedicação, tudo sai melhor, tudo, gera paz, gera alegria, né? Quando a gente faz as coisas voluntárias. Eu mesma acordo de manhã, eu posso me sentir até cansada, mas eu tenho um prazer de chegar ali na pia e lavar os pratos de casa. Ah,
Tem momentos que eu não quero fazer até, mas eu vou ali com alegria, com disposição, sabe? Porque eu vou lavar e vou ver que minha pia tá limpa. Vou varrer minha casa e vou ver que tudo tá limpo. Porque Deus não gosta também de lugar sujo. Deus gosta de lugar limpo, né? Aciado. Então, quando a gente faz essas coisas com prazer, dá tudo certo, a gente sente paz, a gente sente alegria, né? Eu fico feliz quando minha filha, porque filho é um negócio sério, né, Fábio? E todos que têm filho nessa idade, na adolescência. Né? Eu fico feliz quando ela diz assim, ó, mãe, eu vou lavar o prato. Mãe, você quer que eu te ajude a fazer geladinho, né? Que aqui eu vendo geladinho, né? Você quer que eu te ajude? Aí eu digo, quero. Mesmo às vezes fazendo errado, às vezes reclamo, né? Mas quero. E ela, minha filha, é muito estressadinha, né? Minha tia sabe, minha filha é muito estressadinha. E aí eu fico feliz, porque não, ela tá fazendo porque ela quer fazer. Voluntariamente. Ela não está fazendo porque eu estou forçando. Certo que tem momentos, porque tem um vídeo, né, que fala, acho que foi minha tia até que postou e eu repostei, que a gente tem que, desculpe até a expressão da palavra, mas a gente tem que ferrar com a vida do nosso filho. Porque se a gente não fazer isso, ele não vai aprender a fazer nada. Não vai aprender a fritar nenhum ovo. E aí, quando você morrer, vai acontecer o quê? Ele vai viver como? Eu penso muito nisso, então eu ensino para um dia ela saber, não é que ela vai ter que trabalhar no mesmo ramo que eu trabalho. Não é que ela tem que aprender tudo que eu aprendi, mas se um dia eu faltar, ela já sabe o que fazer. Né? Graças a Deus ela sabe fazer alguma coisinha. Outro dia eu cheguei, o arroz estava pronto. Então, as coisas vai se alinhando. Mas se eu não colocasse, não forçasse ela para fazer, ou você vai fazer isso, mesmo ela indo fazer com raiva, ela não ia saber fazer com amor. Ela não ia saber. Então, tem coisas que a gente tem que se impor, tem coisas que a gente tem que maneirar, e aí a vida ela vai se adequando a isso. Mas também a sabedoria de Deus acima de tudo. Porque se não fosse a sabedoria de Deus, a gente não tinha energia, a gente não tinha água na torneira encanada, a gente não tinha nada. Porque o homem pode dizer, eu criei isso, eu inventei a televisão, eu inventei o rádio, inventei o avião. Quem foi que deu essa sabedoria? Foi Deus. Sem essa sabedoria, nós não sabemos fazer nada, irmãos. Nada. Então, nós temos que saber adquirir essa sabedoria de Deus. E quando a gente pede, Ele nos dá. Eu falei até que não tinha nada aqui, né? Para eu mostrar. Mas essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia. Eu que encapei ela. Eu que encapei. E faço também algumas coisas de arte, né? Só não tenho aqui nada para mostrar. Quem foi que deu essa sabedoria? Foi Deus. Então a gente tem que agradecer e louvar o Senhor e ser disposto na obra, porque quando você é disposto, quando você faz as coisas voluntariamente, Deus ele nos dá sabedoria para que a gente venha fazer. Porque ninguém é burro, né, irmãos? Ninguém vai dizer, eu não sei fazer nada. E, às vezes eu fico até chateada com as pessoas que dizem assim, aqui mesmo na minha congregação, eu não sei fazer nada. Não sabe nem botar um alfinete na cortina. Não sabe porque você ainda não pegou o alfinete para botar. Então, pega o alfinete, bota lá o alfinete. É desse jeito, vai desse jeito. Graças a Deus, ele me deu o dom de fazer e me deu o dom também de ensinar. Porque várias pessoas, né, que graças a Deus passou por mim, junto de ministério comigo, hoje está em outros grupos e sabe fazer. E sabe fazer, não sabe fazer como eu faço, porque a dedicação é tudo, sabe?
a dedicação, o seu tempo, é tudo. Então, nem todo mundo está disposto a isso. Mas nós temos que absorver isso de Deus, né? E passando aqui também para o início, rapidinho, os irmãos poder falar, né? Que eu estava lendo e estava assistindo um vídeo antes, né? De estudo, e aí estava falando, né? Sobre o sábado. Eu vou ler aqui novamente, viu, Fábio? Do 1º ao 3. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: Essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acenderei fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E eu estava ouvindo o vídeo, né? E eu já falei aqui outro dia que foi o cristianismo, né? Que tinham criado sobre o dia de domingo. Realmente, mas foi um homem, né? Chamado Constantino. Constantino, ele foi um imperador romano, que desempenhou um papel crucial na história do cristianismo no Império Romano. Então, foi ele que trouxe, né, o cristianismo, o que temos hoje, né? As igrejas também, junto com... Teve outro, Lutero, junto também com Lutero, né? Esse cristianismo para nós. E aí ele mudou, foi ele que mudou. Constantino era o imperador romano, né? E tinha a igreja de Roma. E aquela igreja de Roma, ela se aliou com o governo de romano, né? E aí criaram a Igreja Católica, né? Então a Igreja Católica, ela nasceu de Constantino, né? Foi aonde o sincretismo pagão, né? De idolatrar, porque eles tinham uma religião lá que chamava, acho que era Mitra, que idolatrava o sol, idolatrava alguns astros, né? Idolatrava, né, alguns deuses pagãos, né? E eles incorporaram esse sincretismo dentro da própria igreja, dentro do cristianismo, para que houvesse uma paz entre eles, né? Então, para que o povo de Roma aceitassem os cristãos e os cristãos ali da época também aceitassem o povo. Então, para que houvesse uma união entre eles, né? Então, não se sabe se Constantino se converteu ou não, né? Isso é uma dúvida que tem, né? Mas ele acabou, talvez de forma política, né? Uma estratégia política, ele acabou aceitando o cristianismo para que parassem de matar os cristãos, né, naquela época, né? Mas, em contrapartida, se formou a Igreja Católica, da onde, né, acabou se proliferando e trazendo, né, conhecimento a muitas outras partes do mundo, né, através disso, né. Mas a parte negativa disso foi o controle que a Igreja Católica fez sobre o cristianismo, né, é, até mesmo no ponto de esconder a Bíblia, né, de não permitir traduções, né, durante 1000 e poucos anos isso, né, foi impedido, né, até mesmo cobrar, por exemplo, dinheiro para poder libertar um parente do inferno, né? Tinha essas coisas todas aí, as cruzadas e tantas outras coisas que a Igreja Católica acabou sendo responsável, né? Fazendo coisas que não eram que estavam escrito na palavra de Deus, né? Que não estava na Bíblia, né? Então acabou se desviando um pouco, né? E disso daí, desse conflito todo, foi onde saiu, né, Lutero, né? Porque Lutero se revoltou, né? Quando ele teve acesso à palavra, ele percebeu que não era aquilo que a Bíblia dizia, né? E ele entrou em combate, né, com o clero da Igreja Católica, e foi aí que ele, né, acabou nascendo o protestante, né? A Igreja Protestante. E culminou que eles fugiram para a Inglaterra, né? Até que um dia vieram para a América, né? Então, por isso que a América, Estados Unidos, principalmente, né? Grande parte das igrejas aqui são igrejas evangélicas, porque foram, né, povos fugidos da opressão da Igreja Católica na Inglaterra. Eles acabaram vindo para a América e povoando.
e por isso que, né, o evangelho é tão forte aqui na América. Só trazendo um pouquinho do que você estava falando, tá? Me desculpa. Muito, muito não, muito interessante. Muito interessante mesmo isso, né? Porque daí a gente vê, né, que é ele que mudou isso do sábado para o domingo, e o domingo era o dia do sol, né? O É isso domingo, mesmo. para eles, era o dia do sol, uma divindade oficial do império, né, romano. Então, ele acabou mudando aquilo que Deus ele tinha estabelecido, né? Hoje é um pouco difícil da gente seguir isso. Hoje é um pouco difícil. Mas a palavra, ela nos diz que Deus, ele conhece, né, o nosso coração, ele sabe as nossas necessidades, né, o que a gente tem que fazer no nosso dia. Então, ele não vai assim como é que fala? Não sei como é que fala assim agora. A nos julgar, eu acho assim, sabe? Que ele não vai nos julgar por esse termo, né, da gente guardar ou não, porque a gente não está aqui para estar pregando religião, mas sim o que a palavra diz, né? Que o que a palavra determina é isso. E domingo, ele é o primeiro dia da semana, né, no nosso calendário. Então, aqui ele fez essa troca, mas nós sabemos, só para a gente saber realmente, né, quem foi que fez essa troca do sábado para o domingo. Amém. Realmente você tinha. Tanto é que os dias da semana são nomes dados, parece que era veio lá se eu não me engano, da Babilônia. É, bom, sei que assim, domingo em inglês chama Sunday, né? Que é dia do sol. Né? Só pra, né? Que é aquilo que você estava comentando, né? Mas tem muitos pastores que acabam falando da importância do domingo também, né? Que o domingo foi o dia da ressurreição, né, de Cristo também. Ó, tô Isso, lendo aqui, ó. Então, teve a ressurreição, não foi no domingo. Jesus aparece aos discípulos no domingo também, quando ele aparece depois, né, da ressurreição. A igreja primitiva também ela se reunia no domingo, né, no primeiro dia da semana, reunidos os discípulos para partir o pão. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha, né, de parte, então tinha questão ali, contribuições também era no domingo, organização prática, né? Tem algumas coisas em relação ao domingo aí que acabam discutindo, né? Se é o sábado, se é o domingo. É uma grande discussão, né? Mas eu acho que o isso. que mais é forte, talvez para essa questão aí, é o que Paulo fala, né? Que um faz diferença entre dia e dia e o outro julga iguais todos os dias, né? Que lá em Romanos Uhum. 14, versículo 5 fala, né? Também tem uma parte que fala que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, né? Paulo fala isso também lá em Colossenses, né? Capítulo 2 versículo 16 a 17. Acho que. Amém. Eu só quero falar só um pouquinho sobre a sabedoria, né? Deus, é ele que fornece a sabedoria e a inteligência, né? Que aqui no versículo 31 relata, né? E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todos artifício. Então, a sabedoria, como a Tamir estava falando, que antes ela não sabia fazer nada, né? E, e quem se dedica vai aprender. Quando ela quer fazer com amor para Deus, Deus ele vai lá, abre o intelecto e ele dá sabedoria divina para as pessoas se desenvolverem na atividade que você quer, num todo. Ela se sobrecarrega na igreja por ela se dar. Ela se dá, ela se doa muito, então ela se. Como é que diz? Sobrecarrega, ela é sobrecarregada dentro da igreja. E o espaço de uma pessoa que fica abrindo a boca e dizer que não sabe fazer, que a gente já sabe que o inimigo da nossa alma é assim, né? Ele sempre volta a esses tipos de negatividade, né? Então,
Deus ele dá a sabedoria para o homem vai fazer segundo Deus, de acordo com Deus. Por isso que eu sempre falo, relato que a palavra diz que ele não coloca peso sobre nós, além do que a gente possa carregar. Eu estava falando com o Marcos Henrique, ele está dormindo, mas eu creio que ele escuta, que ele tem um ouvido bom. Marcos Henrique, eu voto lá, eu tenho certeza dele acordar, ele vai dizer, voto, já falou de mim. E o Marcos Henrique, ele é um menino educado, ele é um menino bacana, ele é um menino que não é de estar em rua, não gosta de estar coisa, mas ele é um menino que, se a gente não empurrar para ir fazer, ele não faz. Aí eu estava orientando ele, dizendo, Marcos, a gente tem que ser gentil, a gente tem que prestar para servir, porque quando a gente não presta para servir, a gente não pode ser servido. Então, eu vou ensinando a ele, falando com ele, né? Aí ele vai fazer as coisas, eu boto ele para fazer, eu boto ele para me ajudar, varrer a área, porque a área aqui é muito grande, também eles conhecem aqui essa casa como é. Um labirinto é muito grande, casa velha antiga, né? E aí eu boto ele para me ajudar, oriento ele, ensino ele, não é diminuindo. Eu falo para ele, não estou diminuindo você, Marcos, nem estou humilhando você, eu estou lhe ensinando. No futuro, você vai dizer assim, vai lembrar de mim, vai dizer para os seus filhos, olha, a minha bisa me ensinou assim, assim, assim. Ele não me chama de bisa, ele me chama de vó. Aí eu disse para ele, então, no futuro, você vai agradecer o que eu ensinei você. E ele fica olhando para mim assim. Aí ele faz com mais amor quando eu mando ele fazer, né? Então, tudo que a gente venha fazer para Deus, que a gente venha fazer com amor e fazer para os nossos próximos, nossos irmãos, como estivesse fazendo a nós mesmos. Fazer com amor, com carinho, com dedicação. Não porque a gente é obrigado, como a Tamires já relatou. Você não é obrigado, que Deus não obriga ninguém. Deus ele dá livre-arbítrio ao homem para agir e para fazer, e dá sabedoria de vida para que venhamos fazer. Eu não sei fazer o que Tamires sabe fazer, que é aqueles cabeção, aquelas coisas, mas se eu quiser fazer, eu vou fazer, porque tudo tem que ser com amor, e a sabedoria divina vem de Deus. Então, eu creio que a Tamires, eu já te falei com ela, e eu creio que ela está bem esperta na questão de não se mais se sobrecarregar. Quando minha mãe dizia assim, vai fazer isso, aí eu dizia assim, mãe, por que tu não manda fulano ir fazer isso? Porque eu mandei foi você. Então, quando Deus ele dá a incumbência para nós, porque ele nos capacita, então a gente não vai botar nas costas dos outros o que você pode fazer. Então, o que podemos fazer, devemos fazer conforme as nossas forças e deixar Deus, que é o dono da sabedoria, nos orientar. E, ai, como Deus é lindo. E eu fico maravilhada com cada dia mais que eu tenho. Quando eu não estou no devocional, eu também estou por cá, pesquisando, olhando, e assim vai, eu não fico parada, eu não fico parada. E volto a dizer, vocês que estão nesse devocional, façam rever os vídeos, rever como Deus é tão lindo, que Deus fala com a gente de todas as formas. Deus, ele, uma palavrinha que a gente dá, que às vezes a pessoa pode dizer até assim, ai, não sei para que ela está falando isso, mas Deus tem alguém lá adiante que vai querer ouvir o que eu falei que você não gostou, vai querer ouvir e receber. Então é assim, então a gente faz para o Senhor e em nome de Jesus, porque Deus ele sabe como falar com cada um de nós, né? Então é assim, Deus abençoe. Olha lá, eu não pensava, Tamires não falou para mim que aquele vídeo que eu postei serviu para ela entender, né? Então, no vídeo, o cara fala assim, às vezes você tem que ferrar com o seu filho. Não no sentido de que ele quis dizer ferrar com o seu filho, botar seu filho para entender que não é o não fazer que você não vai ter êxito, é o fazer que você vai ter êxito, é no futuro que a gente agradece que nos ensinou no passado. Então, hoje, o que eu aprendi no passado, hoje eu exerço com a função de Deus, com a sabedoria divina,
para mim passar para os meus irmãos, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, que agora já são 6, e eu louvo a Deus. Por Deus me dá a sabedoria para falar com eles também, né? Mas o Marco é uma bênção. Ai, Marcos. Amém. Amém. Eu tava pesquisando aqui, viu, Tamires, você estava comentando. É realmente isso aí, o dia da semana nasceu lá no mundo babilônico e foi consolidado no Império Romano. E aí cada dia da semana tinha era um, até em português que a gente fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas nas outras línguas, espanhol, francês, até o inglês aqui, eles ainda continuam referenciando esses astros aqui. Então, por exemplo, do domingo era o dia do Sol, segunda era a Lua, depois na terça era Marte, na quarta-feira é Mercúrio. Então, por exemplo, acho que em espanhol acho que é Mercury, por exemplo, significa quarta-feira, não é? Eles não falam quarta-feira, né, igual a gente em português. Tem Júpiter também, Vênus, que é na sexta, e aí no sábado Saturno aqui. Mas a gente, no português, acho que é por causa do Shabá mesmo, que a gente chama de sábado. E eu tava vendo aqui o devocional de hoje, do ano passado, né? E aí a gente tá falando sobre sabedoria, sobre fazer, né? E aqui vem falar sobre é, uma das obras-primas mais, né, a mais bela, talvez, aí, né? Que Deus se alegrou bastante, que é a obra-prima da criação aqui, ó, que acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui. Então vou aqui, ó. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabes muito bem. Isso foi em Salmo 139, 14. Então, obra-prima da criação. Após chamar à existência as criaturas viventes que habitavam nos mares, no ar e na terra, Deus criou o ser humano, a obra-prima final de sua criação perfeita. Ele soprou nele o fôlego da vida, e o ser humano se tornou uma alma vivente. Esse sopro divino tornou o ser humano uma criatura à parte, distinto e elevado com relação aos animais. Essa criatura maravilhosa, o ser humano, tem um corpo, a parte material do seu ser em relação. Desculpa, eu vou ler novamente. Essa criatura maravilhosa, o ser humano, tem um corpo, a parte material do seu ser em relação ao mundo exterior, e um espírito e uma alma. Estes constituem a parte espiritual do ser humano, que é imortal, responsável e inteligente. Graças a esse espírito, o ser humano pode entrar em contato com o seu Criador, algo que os animais não podem. O corpo humano é admirável, e as capacidades do espírito e da alma igualmente. O ser humano consegue pensar, refletir, raciocinar, estudar e comparar. Ele é dotado de uma memória, pode ter desejos, tomar decisões e fazer planos. Ele consegue sentir, amar, ansiar e experimentar felicidade. Desde o princípio, Deus desejou estabelecer um relacionamento com o ser humano. No entanto, esse relacionamento foi arruinado pelo pecado e a humanidade inteira voltou as costas para Deus. O Senhor Jesus veio para reconciliar o ser humano com Deus, dando a sua vida na cruz para todos aqueles que creem nele. Ele concede nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Senhor Jesus os conduz a um novo relacionamento mais íntimo, de filhos de Deus. Ele renova os pensamentos, o coração e o espírito deles, e traz alívio à sua consciência. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fábio, eu não sei se. Bom dia para vocês. Bom dia. Se ontem eu ouvi direito, mas eu queria perguntar se é verdade. Ontem a Tamires falou que Moisés foi arrebatado? É isso, Tamires? No caso, Moisés, ele não Ele não foi foi arrebatado, mas eu acho que você tinha falado isso, e aí eu queria ter falado ontem, eu esqueci.
Ele morreu e fala que o corpo dele foi Deus que guardou, mas não foi arrebatado, né? Deixa Certo? eu ver aqui. Eu Por- vou olhar aqui, vou pesquisar aqui onde é que está a passagem. Tá em Aqui, Deuteronômio 34 que fala que ele morreu e Deus guardou o corpo dele. Ele não foi arrebatado. Entendeu? Arrebatado foi Elias e Enoque. Deuteronômio quanto? 34 e 34. 5, versículo 5. Só para nós, entendeu? Ter certeza do que Não, o tá corpo aí. dele não foi encontrado. Ele morreu, mas o Deus, corpo dele não foi encontrado. exato, não foi encontrado, mas não foi arrebatado. Não fala. Se foi, não fala, né? É isso só, 34? filha. Não, a Bíblia É não relata Deuteronômio isso. 34, 5, uma coisa assim. Eu só queria esclarecer isso, só. E também falar que Moisés era precioso para Deus. super Moisés ficou 80 precioso. dias na presença de Deus, Você já pensou? Quem tem jejuando. esse privilégio? É, Então, era isso. E também dizer que estou grata a Deus por ter entrado mesmo atrasada aqui, porque eu tive um probleminha de manhã cedo. Tive que resolver, não deu para entrar cedo. Mas estou grata a Deus que a parte que eu peguei foi muito bem. Amei ouvir vocês. Que Deus abençoe mesmo o dia de vocês e traga muitas bênçãos para nós. amém. Obrigado, viu? Glória a Deus. De nada, tá? Às vezes, na A verdade, gente tá aqui para ver outra, isso. né? A gente tá aqui para nós ver isso, né? Pra gente não colocar o que não é, e se a gente, por um acaso, entender alguma coisa errada, a gente pode vir aqui e falar: olha, é assim, entendeu? Ainda, graças a Deus, nós temos a liberdade para poder esclarecer, né? Verdade, pode falar sim. Né? Obrigado para você me entender. Por O isso que povo é de bom. Bereia, né? O povo de Mas, Bereia. Tem que olhar. Né? Falou, a gente tem que olhar. Isso aí mesmo. Ferro afiando verdade. ferro. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, gratidão pelos ensinamentos, Pai, gratidão, Pai, louvado seja o vosso nome, Senhor. Quão grandioso o Senhor é, Pai, gratidão pela sua presença, Senhor, gratidão, Pai, pela sua imensidão, Senhor. Obrigado, Pai, por estar presente nas nossas vidas, Pai, em todas as áreas, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor. Nos cobrindo, Senhor, nos cobrindo sob a sua proteção, Pai. Cuidando, Pai, nos ensinando, Pai, nos amando cada vez mais, Senhor, que nós possamos, Pai, cada vez mais reconhecer, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai, quão amoroso o Senhor é, Pai, quão cuidadoso o Senhor é com cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Pai, ter sensibilidade, Pai, discernimento, Pai, para reconhecer, Pai, para entender, Pai, da sua presença, Senhor, do seu ensinar, Pai, do seu caminhar, Pai. Obrigado, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, seguir em sua direção, Pai, absorvendo, Pai, da palavra, Senhor, praticando, Pai, a comunhão com os nossos irmãos, Pai, tendo reconhecimento, Pai, de quão importante é, Pai, estarmos contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, Pai. Obrigado, Pai, por cada palavra que é derramada aqui, Pai, nesse devocional, Senhor. Que essas palavras continuem, Pai, entrando nos nossos corações, Pai, em solo fértil, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter o nosso coração cada vez mais, Pai, preparado para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Continue conosco, Pai, cuidando de cada um de nós, Senhor. Trazendo, Pai, trazendo cada vez mais, Senhor, para perto de Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Cuide dos nossos familiares, cuide das pessoas que a gente ama, Senhor. Cuide das pessoas em necessidade, Senhor. Das crianças, Pai, dos enfermos, Pai. Dos pais de família, Senhor. Cuide, Pai, dos idosos, Senhor. Cuide de todas as pessoas, Senhor. Que a sua graça seja alcançada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.